meio. Fica à vontade, o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, até vejo a sua glória unidade do seu lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem antes me falar. Como tu é maravilhoso, sua presença alegrou nesse lugar. O culto hoje foi marcar sua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, que se trouxesse outro para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se não lhe falar. Como tu é maravilhoso, sua presença alegrou nesse lugar. Cada minuto desse culto é importante, e tudo aqui somente adoração. Até a lágrima que rola em cada rosto é para ti um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se antes de falar. Como tu é maravilhoso, sua presença alegrou neste lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se antes de falar. Como tu é maravilhoso, sua presença alegrou neste lugar. E você ia que Jesus seu endereço, melhor ainda porque tu vai atender. Fica à vontade de ser bem-vindo no nosso meio, a sua casa para quem conhecer. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se antes lhe falar. Como tu é maravilhoso, sua presença alegrou neste lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se antes lhe falar. Como tu é maravilhoso, sua presença alegrou neste lugar. Antes de passar para o pastor, vou deixar aqui em Salmo 46, o verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, agradeço a Deus pela vida do meu neto, por cada um da minha família, né? E já passar a oportunidade para o pastor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo número 1, apenas o versículo de número 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Maravilhoso Deus, Pai da eternidade, neste momento, Senhor Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça com a tua igreja, Senhor, e que nesse momento, Senhor, o Senhor possa falar para a tua igreja, Senhor,
de acordo com a sua imensa vontade, em nome de Jesus. Povo de Deus, deixa eu falar um negócio, pode citar, viu? Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando Jesus nasceu, nós sabemos que houve uma grande perseguição. Perseguição essa contra as crianças na faixa etária de 2 anos para baixo. E naquela perseguição todas, houve 3 crianças na mesma faixa etária que saíram, conseguiram escapar daquela terrível perseguição do rei Herodes. Talvez o destino destas pessoas podia ser outro, mas por conta das perseguições mudaram a trajetória. Muitas vezes é assim, a gente pensa uma coisa, por conta de algumas perseguições, por conta de algumas provações, acaba nós mudamos de rota, de direção. Vocês vão entender o que eu estou falando. Entre essas crianças, houve 3 que conseguiram sair. João Batista, que era o primo de Jesus, que tinha cerca de 6 meses mais velho do que Jesus. João Batista conseguiu sair para onde? Para o deserto. O refúgio de João Batista foi o deserto. Talvez não era isso que a família pensava, mas por conta da perseguição caiu no deserto. Outra pessoa, Jesus, para sair da perseguição, Jesus foi para o Egito para se livrar da perseguição. Quando voltou, quem estava reinando foi Herodes. Então os pais recearam ir para lá. Perdão, Herodes não, Arquelau. Arquelau era o filho de Herodes, que Herodes já tinha sido morto. Quando ele viu o filho dele, então ele voltou. Não, vamos morar em Nazaré. Outra pessoa, Natanael. Natanael conseguiu fugir daquela perseguição. Ou seja, a família. E a vida de Natanael foi ser criado debaixo de uma figueira. Olha só, 3 pessoas que tomaram caminhos diferentes. E nessa noite, eu queria falar sobre João Batista, Jesus e Natanael. Amém? A princípio, vamos falar de João Batista. João Batista, quando começou o ministério dele, lá no deserto, e começou ali a batizar, e as pessoas viram que João Batista é com autoridade extremamente grande. Muitos olhavam para ele e diziam: ele é um profeta, ele é o Cristo. Vinha muitas pessoas para se batizar ali no Rio Jordão, através de João Batista. Aí foi quando João Batista disse: não, eu não sou o que vocês estão pensando, eu não sou o Cristo. Aí começou: se tu não és o Cristo, por que tu batiza? Olha, eu não sou o que vocês estão pensando. Agora vem um aí. Glória a Deus. Esse é mais poderoso do que eu. O povo olhava para João Batista e tinha João Batista como um homem poderoso, mas ele disse: não,
o que vem aí, eu não sou digno nem de desatar as correias do sapato dele. O que vem aí é muito mais forte. Mas aonde é que ele está? Onde é que está esse homem? João Batista disse: ele está no meio de vós. Eu imagino a cabeça do povo imaginando, mas que declaração de João é essa? João dizer que ele é mais poderoso do que ele, e ele está no meio de nós, mas quem é esse? Aí a Bíblia diz, no capítulo número 1, versículo 32, João diz: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Glória a Deus. João Batista disse: talvez vocês não estejam vendo, mas eu vi. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse: eu vi ele. Esse é de quem eu falava. Ele é muito mais. E João Batista, para confundir a mente das pessoas, disse: olha, ele é antes de mim, é depois de mim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo. E muitas pessoas que estavam ali ficaram atônitos: mas que é esse homem? Esse Jesus? Aí viram a grandeza de Jesus. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram isto e seguiram a Jesus. Observe que os 2 discípulos eram discípulos de João. Aí quando Jesus passou, ele disse: olha, é isso aí, o Cordeiro de Deus. Eles deixaram João Batista e seguiram a Jesus. Sabe o que é que eu olho hoje em dia? Nós temos que dar liberdade ao povo. Tem pessoas que brigam por causa de posição, por causa de tanta coisa. Olha, o homem saqueia. Tem gente que muitas vezes só está na igreja, mas não quer servir a Cristo da forma que Jesus quer. Olha, quer servir a Ele? João Batista disse: olha ele aí, olha ele está passando ali. Ó. Eita Jesus, parece que eu sinto. Esse é o Cordeiro de Deus, é esse aqui. Ó. André não perdeu tempo. Os 2 começaram a seguir a Jesus. E quando começaram a seguir, não diz a palavra aqui, versículo 38, Jesus voltando e vendo eles que estavam seguindo, disse: que buscais? E ele disse: Rabi, que traduzido é mestre, aonde moras? Coisa gloriosa. Eles queriam passar a noite com Jesus. Mas eu imagino a alegria de André e do outro discípulo que estava com ele. Versículo 39. Jesus disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Já ia dar 4 horas da tarde. Eu imagino a alegria deles, de André, e olhar para ele, olhar para Jesus, e morar e ir na casa de Jesus. Esse dia ficou marcado na história da vida deles. Versículo 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Versículo 41. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou
a Jesus e olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Como Jesus conhece a nossa história, né? No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse: segue-me. Eita, que convite maravilhoso. Quando ele olhou para Filipe, disse: segue-me, Filipe. E Filipe, que era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, nos diz a palavra, versículo 45, Filipe achou Natanael. Deixa eu falar um negócio para vocês. O que eu olho nisso aqui é o seguinte: amigos que são amigos, são aquelas pessoas que lhe convidam, sabe para quê? Para estar ao lado de Jesus. Quando você vê uma pessoa lhe convidando para vir para uma igreja, esse é teu amigo. Olha só, um chamando o outro. André chamando Filipe chamou quem? Vamos lá. Nos diz aqui, versículo 45. Filipe achou quem? Natanael. Olha só, um chamando o outro. E disse-lhe: havíamos achado aquele. Imagina a alegria de Filipe em falar para Natanael essas palavras. Olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu os profetas. Quem? Jesus de Nazaré, filho de José. Imagina o coração de Filipe quando ardia, porque eu estou aqui, meu coração está ardendo, porque eu sinto a presença de Jesus nesse lugar. Falar de Jesus, falar dessa história, parece que eu estava lá, parece que eu estava de pé, parece que eu morava naquele lugar. Imagina a alegria de Filipe, os olhos brilhando, a alegria de falar de Jesus para Natanael. Agora veja só, versículo 46, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Oh, gente, pelo amor de Deus. Filipe mostrou para Natanael Jesus, que veio de Nazaré. E agora Natanael olha para Filipe e não olha para Jesus, olha para o lugar. Cuidado que tem muita da gente que não olha para as pessoas, olha para o lugar em que ele estava. Filipe, imagine Filipe dizendo: eu estou falando de Jesus e tu estás falando de Nazaré. Olha, às vezes acontece de uma pessoa, eu vou chegar lá, de uma pessoa casar, aí diz assim: mas tu entraste naquela família, foi? Meu Deus, aquela família, olha, só o sangue do Cordeiro. Como é que tu entra naquela família? Mas tu casasse com ela, não foi com a família. A gente não pode julgar uma pessoa porque a família é errada, não significa que aquela pessoa também é errada, não. Que tem muitas famílias boas e decentes que muitas vezes tem um criminoso no meio que não era para ter. Aí muitas vezes as pessoas julgam o outro pela família. Para aquela família, fulano é daquela família, ele não presta. Gente, vamos deixar esse julgamento de lado. Quer ver outra? Você é de qual igreja? Eu sou da igreja. Olha,
Tem muita gente de igreja aí que se diz grande. Aí quando você chega na igreja, essas igrejas grandes por aí, não considera o teu ministério, não considera o que você faz, não considera o teu batismo, não considera nada. Sabe por quê? Porque a visão das igrejas grandes por aí, que eu estou aqui com 10 nomes de igreja na cabeça, que muitas vezes olha para aquele ministério que é pequeno, aí menospreza você e coloca você lá embaixo, acha que você não serve para nada. Qual foi a resposta de Filipe? Vem e vê. Vem ver. Vocês que é da igreja grande, que gostam de menosprezar os pequenininhos, vem ver. Glória a Deus. Antes de tu falar alguma coisa, vem ver. Essa foi a resposta de Filipe. Vem ver. Imagina agora o coração de Natanael. Filipe disse: eu estou falando de Jesus e tu estás falando de Nazaré. Vem ver. Por que ele falou essa história? Esse pronome, quando ele falou assim: olha, pode vir alguma coisa de Nazaré. Porque a cidade de Nazaré, sabe o que era? Era uma cidade humilde, uma cidade de povo pobre, era um povo pacato, uma família, cidade de Nazaré era uma cidade pequena, e muito não esperava que era daquele povoado pequeno que iria se manifestar o Cristo, Filho de Deus. Mas como é que pode? O Messias que tu estás falando, ele vem dessa cidade. Meu Deus. Não, peraí. Eu imagino na mente de Natanael: eu acredito nesse Messias, mas acreditar que ele vem de Nazaré, fica difícil para mim. Valorize você mesmo. Não tenha vergonha do seu ministério. Não tenha vergonha de sua família. Não tenha vergonha do lugar que você mora. Porque muita gente tem vergonha até de dizer aonde mora. Se você mora, meu velho, numa favela, não importa o lugar, diga: eu moro ali, pronto, acabou-se. Você tem que manter esse padrão, dar pela verdade. Agora, tem muita gente que eu observo que muitas vezes se sente menosprezado. Sabe por quê? Que sabe quem é o causador? É ele mesmo. Agora, vamos continuar. Ainda meditando um pouquinho no versículo 46. Disse Filipe: vem e vê. Antes de julgar qualquer coisa, coloque isso na cabeça. O que foi que Filipe disse para Natanael? Vem e vê. Porque naquele momento não adiantava mais. Não adiantava mais. Não adiantava mais Filipe falar mais nada para Natanael. Porque o que tinha de falar, Filipe já falou. Agora a resposta de Filipe para Natanael foi: agora tu vem, tu vê. Agora tu vem e tu vê com os teus olhos aquilo que eu estou falando. Porque tem muita da gente que só acredita vendo. Então tu vem e tu vê. Agora vamos continuar. Versículo 47. Jesus viu Natanael, vi ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo.
E outra tradução diz: aqui um verdadeiro israelita que não tem falsidade. Gente, isso é forte. Quando Natanael ouviu essas palavras, meu Deus, Natanael disse no versículo 48: mas de onde me conhece tu? Jesus respondeu e disse: antes, glória a Deus. Olha, antes de Filipe te chamar, olha só, antes que alguém convidou você para vir para a igreja, muito antes, Jesus já te conhecia. Muito antes. E aqui, Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu. Sabe aonde? Estando tu debaixo de uma figueira, eu te vi. Muito antes, Jesus estava dizendo para Natanael: olha, muito antes dele chamar, eu já conheço a tua história. Jesus conhece a tua história, conhece a tua vida, conhece a tua família, sabe quem é você. Às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, mas meu Deus do céu, ninguém está me vendo. Quem disse isso? Antes de você pensar uma coisa dessa, coloque na cabeça: o nosso Salvador está te vendo. Ele está te vendo, Ele está te olhando. Aí Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O Rei de Israel, meu Deus do céu. Filipe estava certo. Vem e vê. Imagina agora Filipe olhando para ele e dizendo assim: tu estás vendo agora? O que eu falei era uma verdade? Porque muitas vezes a pessoa tem que ver para crer. Aí Jesus ele fala aqui: porque te disse, só porque eu falei, vi debaixo da figueira, tu crê? Coisas maiores do que estas verás. Jesus estava dizendo: tu não viste nada ainda. Só porque eu falei isso? Oh, isso é só o começo. Coisas maiores tu vai ver. Coisas maiores eu tenho para fazer na tua vida. Versículo 51. Jesus disse: na verdade vos digo, que daqui em diante, olha só, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A história estava sendo mudada. Agora veja só, na parte A: na verdade vos digo. Isso tem alguma coisa a ver? Tem. Porque a palavra não foi dita somente para o Natanael. Se fosse só para Natanael, dizia: na verdade te digo. Ele usou a expressão vos digo. Olha só a palavra de Jesus. Jesus falou nesse momento para quem? Para quem estava ali. Eu imagino que André estava ali. Eu imagino que Filipe estava ali. Eu imagino que Pedro estava por ali. E ele disse: olha, em verdade eu vos digo. Jesus ele tem um propósito maravilhoso para mim e para você, gente. Mas está na hora da gente ver Jesus como ele tem que ser visto. Está na hora da gente honrar Jesus como ele tem que ser honrado. O problema não é você estar na igreja, não. O problema é quando você está fora da igreja. Jesus falou em Atos 1 e o versículo de número 8: vós sois as minhas testemunhas. Quem era? Eu imagino quem era Filipe antes, quem era André antes. Passaram a ser discípulo, passaram a ser testemunha dele, passaram a representar Jesus aonde chegava. Então,
Vamos colocar isso na cabeça. Talvez alguém possa ter não te dar valor. Mas porque não te dá valor, não significa que eu não vou mais. Eu não vou mais para aquele lugar. Eu preciso ir para outro canto, não dá para mim. Gente, é você que tem que valorizar. Olha, o mundo é cheio de escolhas. E eu escolho se eu quero Deus ou não. Você escolhe se quer servir a Deus ou não. Porque Ele não vem buscar. Ele não vem buscar a praga da tua igreja, não. Ele vem buscar um povo que é fiel a Ele. Um povo que tem compromisso. Olha só. Quando abre uma igrejinha ali, um terraço de uma casa. Meu Deus, tão pequenininho. Respeite. Mas só tem 3 crentes ali. Só tem um velhinho, cabundo, o outro é cego, o outro é analfabeto. Abre a igreja ali. Respeite. Porque o dono daquela igreja, pequena que seja, meu Deus do céu, aleluia, é muito forte, irmão. O dono da igreja é muito grande. O nosso presbítero, que estava ligado, viu, através do Espírito Santo, ele falou aqui as palavras de Jesus: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Olha só, a palavra reunido é comunhão. Nós podemos ter uma igreja com uma multidão de pessoas, mas se não está falando de Jesus, se não está ali com a mente voltada para Cristo, como é que Jesus vai fazer maravilhas no meio de nós? Mas se tiver apenas 2, a história muda. Por isso que existe essa importância de nós se juntarmos e começar a falar do amor de Cristo. Eu estava em casa e de ontem para cá, sabe o que aconteceu comigo? Nada. Mas sabe o que eu senti? Saudades. Diz que a saudade mata. Não é bem matar. A saudade, ela nos faz sentir o quanto era gostoso a companhia de pessoas que já foram embora. Eu sou de uma geração que estou chegando a... Eu tenho mais de 5 décadas, já estou caminhando para 6 décadas. Mas me veio na minha mente muitas coisas boas. Eu sou de uma geração que já andei de rural. Tem jovens que não sabem o que é rural. Já andei de rural. Meus pais eram caipira, moravam em sítio, né? Caipira que fala na região sudeste. Meu pai é tudo matuto. Meu pai, minha mãe, tudo do sítio. Eu vim, minhas raízes são essas: de tomar banho no rio, beber água de pote. A água que eu bebia era aquela mesma água que estava dando banho no cavalo. Era dando banho no cavalo e pegando aquela água cheia de barro, trazendo para encher a jarra, e não faltava uma quartinha no meio da mesa. Mantimento de lata, de leitinho, lata de sardinha, tudo quanto era de lata. O ferrugem estava comendo no centro, mas dentro tinha uma farinhazinha para comer. Eu sou dessas raízes. E eu não vou negar. Eu tinha uma mãe que lavava roupa de ganho. Eu tinha uma mãe que criava porcos. Eu tinha um pai que vendia leite.
Eu sou dessas raízes. O meu pai e minha mãe são pessoas analfabetas. Sabia de nada, minha gente. Mas o testemunho deles fazia com que eu fosse gente. Tem filho que entra na vida errada porque ele quer, é a escolha dele. Mas ele sabe o pai que tem, a mãe que tem. A mãe não quer ver o mal para os filhos, não. Nem os pais. O problema está relacionado a ele próprio. É as escolhas. E eu fiquei pensando que naquela época atrás, nos anos 80, quando eu me converti para Jesus, eu ia muito para o sítio. E eu sou daquela geração que eu usei sapato cavalo de aço. Menino, aquele sapato não acabou não. Eu usava, pisava em barro, em areia, em água, em tudo, mas não tinha jeito de acabar não. É por isso que tem o nome de sapato cavalo de aço. E eu ia para o sítio, quando eu pisava no barro, vinha uma tonelada, 1 quilo por debaixo, chovendo. Sabe para quê? Para levar a palavra de Deus. Deixa eu falar um negócio. Eu tenho que falar isso porque eu fiquei pensando, quando a gente começa a falar das coisas de Deus, a saudade que dá no passado, a gente aprende a ser crente. Você sabia que existe uma diferença? Existe. Quem é crente de zona rural, de sítio, é uma coisa. Quem é crente da cidade, me desculpe, é mais acomodado. Porque eu me lembro que quando eu estou contando uma historinha assim, mas é por deleite espiritual. Cheguei no Engenho Pitu. Do Engenho Pitu arrastei para o Engenho São José. Quando chegamos lá para pregar a palavra, chegou ali no Engenho São José. Minha gente, se muito tinha era descrito, não tinha altar, não tinha nada. Botava uma mesa com um lençol em cima, a gente sentando num banco, daqueles bancos para ser atravessado, para pregar a palavra de Deus. Aí o som não era desse não. O som parecia aquele som de vender água sanitária. Eu não sei qual era mais ruim, se era falar seu microfone ou falar seu microfone, porque o som era muito ruim. Mas os matutos ficavam ali. Chegava matuto de cavalo, chegava outro de longe, e a gente estava levando o evangelho. Pastor Ronaldo de Sales, eu agradeço a você. Foi ele que me ajudou no início da minha fé. Hoje ele está na cidade de Arco Verde, mas essa gravação está indo para a casa dele. Eu tenho que falar o nome dele. Então o que acontece? Do Engenho São José, a gente foi para o Engenho da Boca, tudo a pé. Aí tinha um amigo chamado Zé Chaves. Zé Chaves, diz aí Chaves. A gente foi para a casa de Dona Seu Ulisses e Dona Esther. Casal maravilhosos. Pessoas crentes, minha gente, era crente, oh glória a Deus. Pessoas boas. E quando eu estava andando com o Dijaí no caminho, eu dizia, no escuro é o seguinte, quando a lua estava clara, estava bom. Quando não estava clara, o negócio ficava difícil. Nesse dia, estava chovendo, aquela chuvinha boa. E eu nunca andava na frente e também não conseguia andar atrás. Eu sempre andava de lado. Eu sempre perguntava, está perto? Está chegando. Olha, minha gente, quando o matuto vem dizer, é ali, pode dizer que no mínimo 1 hora, 2 horas de relógio. Chegamos debaixo de chuva naquele lugar, jantamos, fizemos uma oração, coisa gloriosa. Se reunimos ali e a gente não precisava de aparelhos de celulares.
Não precisava nada disso. Era uma coisa boa. Gente, coisa maravilhosa. Quem é crente, serve a Deus há mais de 30 anos, sabe o que eu estou falando. Mas o Evangelho não mudou. São as pessoas que estão mudando. E eu tive essa honra de participar de igreja que não tinha lâmpada. Hoje é LED, lâmpada LED. Era o lampião. O lampião só para clarear a plataforma do pregador. Porque quem estava lá dificilmente enxergava. Não tinha condição de ver não. Mas o nome de Jesus era pregado. São coisas boas, são raízes que a gente está deixando passar. Olha, minha gente, aí o que é que eu quero dizer com isso? Sim, eu não vou esquecer dele não. Seu Benedito de Arandu, de baixo, amigo meu, presbítero Benedito. Eu vou dizer para vocês, não leva a mal não. Eu estou contando uma conversa do passado e hoje a gente pode também trazer o passado para o presente. Heleno da Caçamba. Sabe o que significava isso? Era o Uber da gente. Colocava a caçamba, a gente se juntava tudo dentro da caçamba. Um monte de crente. Heleno da Caçamba está vivo ainda. Pegava a gente e ia para todo canto. O Uber, o transporte da gente era esse. Olha, chegou a caçamba, sobe tudo da caçamba. Olha, e os crentes iam, e quando não ia de caçamba, ia pelos caminhos, maravilha do céu. Ninguém ia conversando, ninguém não, ia adorando, olha, ia louvando, fazendo caminhada por dentro do sítio. E cada vez que a gente louvava, a gente sentia a glória de Deus descendo sobre aquele lugar. Porque a bênção de Deus, ela está onde você invocar o nome dele. Aí eu estava me lembrando das minhas raízes do tempo atrás. Se eu pudesse, eu usava essa palavra de Filipe: vem e vê. Como era gostoso aquela época atrás, onde nós servimos a Deus de uma maneira maravilhosa. Hoje, minha gente, a igreja é na porta da tua casa. Não pisa nem na lama. Não pisa na lama, não pisa nada. Qualquer coisa eu não vou para a igreja não. Vou não. Porque não tem disposição de vir. Porque os crentes raízes, eles nunca deixaram de aí, vão meter a cara mesmo. Onde é que é? Logo ali. Prepare. É 2 horas de relógio. Conversa de madura. Já está quase chegando. Poxa, eu nem perguntava mais nada. A gente só ia conversando, glorificando o nome do Senhor. Então tem coisa na nossa vida que a gente temos que colocar isso na nossa mente. Natanael disse: como é que pode de Nazaré vir uma coisa, de Nazaré vir alguma coisa boa? Filipe, vem e vê. Será que nós podemos tirar algum proveito do passado? Pode sim. O lugar em que você habitar não vai dizer que você é igual. Você tem que mostrar sua diferença onde chegar. Você pode vir de qualquer cidade, de qualquer lugar. Ei, quem faz a diferença é você. Agora tem pessoas que dizem: eu não gosto dali, ali ninguém presta. Eu fui morar naquela rua, não dá. Eu fui morar naquele bairro, não gostei da cara do vizinho. Eu fui para... Gente, que não presta é você. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa dessa. Aonde você está, se você está com a presença de Jesus, é diferente. Todo lugar dá para você. Agora, sem Jesus, você pode estar dentro da maior cidade, você pode viver onde for, no melhor lugar do mundo, mas se você não está com Jesus, então o problema está em você. Natanael era uma pessoa verdadeira.
Jesus não fez nenhuma autocrítica contra ele, não. Jesus não fez, sabe por quê? Porque Jesus conhece a mente humana da pessoa. Ele sabe o teu conhecimento. Permite hoje, eu não gosto e não acho graça quando uma pessoa vem pregar a palavra e a pessoa começa a dizer: ah, por onde mesmo, hein? Por quê? Só fala errado. Aí tem ainda alguns crentes que precisa se converter, que fica sorrindo. Vixe, ele é gago. Olha só como ele fala ruim. Oxi, ele é pastor, é? Oxente, como é que pode? Ele não sei o quê. Vamos deixar mais de olhar esse lado. Em vez da gente olhar o português das pessoas, vamos olhar que Jesus é na vida dessa pessoa. O mais importante é a pessoa ter Cristo na vida. Se fala por onde, como é que pode, sei o que, fala todo enmantelado, mas isso aí é outra parte. O mais importante é o conteúdo. Não adianta falar bonito, falar tanta linguagem bonita e dentro, o vazio. O mais importante é que Jesus apareça e que nós possamos diminuirmos. Eu acho que no fim da minha vida vou terminar morando em zonas rurais. Para quem gosta e para quem sabe que lá são lugares maravilhosos. Lugar de paz e aonde a gente se encontra. Engraçado, a gente ali sempre falava de Jesus. Não tinha outro assunto não para quem morava nesses lugares não. Eu só falava de Jesus. E o bom era quando a gente dormia. Oh, que coisa boa! Na luz do candeeiro, o cheiro de querosene, fica aquele cheirinho gostoso. Eu gostava do cheiro do querosene. Mas quando amanhecia o dia, era nariz, era ouvido, cheio de borra, mas era gostoso. Raízes que a gente nunca podemos esquecer. Natanael precisava ouvir essa palavra. Vem e tu vê o que eu estou falando para tu. Vem, veja, Natanael. Vem conhecer ele de perto. Quando você for para alguma casa, coloque na cabeça: entre cego e saia mudo. Qualquer casa que você visitar. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, é inadmissível, é alguém ter a honra de abrir as suas portas para você entrar, e quando você sai, menino, tu visse a casa de fulano, tu visse aquilo. Isso é uma falta de respeito muito grande. Entrou numa casa, o que você vê lá, de bagunça, de tudo, ei, não fale daquela casa não. Não fale daquela casa. Tem gente que fala até da comida. Menina, eu fui para a casa de fulano, eu comi uma comida lá. Que comida feia aquela? Menino do vício. Gente, eu não entendo esse tipo de gente. Para que vai visitar os outros? Ah, vamos visitar. Para que tá falando? Fique em casa. Não vá para a casa dos outros, fala não. Se você não tem uma palavra para dar àquela pessoa, então não vá. Vai ter pessoas que só vão falar dos outros. Fala da casa, fala daquilo. Hoje em dia ninguém visita ninguém. Quando chega alguém para visitar, vamos visitar fulana que está doente. Quando coloca o pé na porta, olha, qual é a senha do Wi-Fi? Se eu adoecer, entenda só,
Eu não sou arrogante, não. Mas se eu estiver doente em cima da cama, eu vou saber do pastor como é que ele está. Ô pastor, como é a senha do Wi-Fi? Eu vou ter que mandar embora de casa. Você veio fazer o que aqui, afinal de contas? Eu não entendo. Se não tiver Wi-Fi, nem vai me visitar. Rubem, louvo um louvor aqui para encerrarmos aqui o trabalho do Senhor. Amém? Que o nosso Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Entrou na igreja, ouviu a mensagem, viu que ia aceitar, e falou mesmo assim: vou embora daqui, aqui não é meu lugar. Caminhou para fora e sem demora, apressado saiu. Foi pra casa e tentou, não conseguiu seus olhos fechados. E já preocupado, começou a lembrar a mensagem que ouviu no domingo da noite. Pois aquela mensagem ficou no seu coração. Logo o dia amanhece e ele se esquece da mensagem da cruz. Não volta vazia, não tem hora nem dia, quem garante é Jesus. Volta, levanta sua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Volta, levanta sua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Sua mãe viu a cena e não suportou, começou a chorar. E Jesus me pertinho, me falou bem baixinho: vê teu filho salvar. E ouvi tua oração, e o seu coração quer se voltar. Na alegria, na dor, não importa onde for, quem garante é Jesus. Volta, levanta sua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Volta, levanta sua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Volta, levanta sua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Oh! Volta, levanta sua mão, dá um passo, vem à frente, recebe o perdão. Isso aqui é louvor, né, minha gente? Eita Jesus! Eu me lembro também com esse louvor, né? Nosso cantor Isaac Sala, em memória, né? Deixou bastante saudade. Povo de Deus, vamos ficar de pé para concluirmos o trabalho do Senhor, né? Amanhã é 5 de oração, daí por aí.
Então, vai ser forte amanhã, viu? Já pegaram, né? Irmã Jailda amanhã, amém? Ah, já sei, já entendi. Amanhã vai ter esse coração. Amanhã a gente vê aqui, amém? Me lembrei agora, tá certo. Peço até perdão, me lembrei agora. Vamos orar, né? Maravilhoso Deus, Pai da eternidade, meu Deus, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Leva-nos em paz para nossas casas, no dê livramento, Senhor. Tudo isso te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: se Deus é por nós, Vou fazer um cara com essa. pronto, sim.